Boa tarde a todos. Deus abençoe que a gente aproveite da melhor forma possível esses breves tempos. E nós vamos falar sobre bem-aventurados os que choram. E é interessante, quando eu cheguei, eu vi uma pessoa chorando. E eu fiquei me perguntando, que dor vai nesse coração? Que sentimentos, que emoções estão passando por essa alma nesse momento? E eu me lembrei, quando a gente diz que a Terra é um planeta de expiações e de provas, a gente compreende que por aqui, nesse planetinha abençoado em que nós vivemos, a gente muito comumente chora. Ou se não chora, tem motivos para chorar. Tem motivos para chorar. E a dor é um fenômeno que está presente na vida de todos nós. Talvez até por isso, então, Jesus tenha dado uma atenção tão especial no Sermão da Montanha, conforme registra para nós as anotações de Mateus, quando ele diz, bem-aventurados os que choram, e ele abre uma porta de esperança, porque serão consolados. Mas um olhar assim mais, diria, menos evangélico para essa expressão, pode de repente enfrentar uma estranheza. Como Jesus dizer bem-aventurados os que choram? Que bem-aventurado é feliz. Como Jesus dizer felizes são os que choram? Parece uma contradição. E alguns filósofos do iluminismo questionaram essas contradições naqueles momentos em que a Bíblia era questionada, em que a religião era negada pela filosofia da época. Eles viam nisso uma contradição. E até hoje, muitos de nós não conseguimos compreender por que Jesus disse que felizes são os que choram. E aí abre a portinha, aquela portinha ou a janelinha da esperança, porque eles serão consolados. E aí um pastor evangélico comentou com uma piadinha que ele viu na internet, de Jesus, aquele caboclo que bate a porta e diz, abre para mim, e a pessoa fala assim, quem é você? Eu sou Jesus. Mas por que eu devo abrir para você? Porque se você não abrir, você vai ver o que vai te acontecer depois. Então a impressão que as pessoas têm ainda é de uma divindade que exige que a gente a ame, para que chorando depois a gente seja consolado, e as pessoas não entendem e ficam aí imaginando as coisas. Nós vamos conversar sobre isso um pouquinho hoje. Vocês vão me perdoar por trazer um pouco de leitura, porque eu tenho um carinho muito especial pela leitura do texto kardeciano, que eu vejo assim como uma fonte de reflexão, de sabedoria mesmo, para todos nós, e trouxe alguns casos para ilustrarem a abordagem que nós vamos fazer hoje. No Livro dos Espíritos, na questão 258, Kardec perguntou para os espíritos, ainda naquela época lá de Paris de 1850 e alguma coisa, quando na erraticidade, antes de começar nova existência corporal, o espírito tem consciência e previsão do que lhe sucederá no curso da vida terrena? Olha que pergunta mais interessante. Era mais ou menos Kardec perguntando aos espíritos. A gente já sabe, antes de nascer, as dificuldades que nós vamos enfrentar durante a vida? Ok? Será que nós sabemos? Será que nós sabíamos antes de nascer? Quais seriam as adversidades que a gente teria que enfrentar na vida? Essa é uma pergunta importante, porque são essas adversidades que nos fazem muitas vezes experimentar a dor e nos fazem chorar. E olha a resposta que os espíritos deram. Ele próprio, ou seja, nós, escolhe o gênero de provas por que há de passar. E nisso consiste o seu livre-arbítrio. Segundo o que o espírito respondeu a Allan Kardec, as nossas dificuldades e as nossas lutas, excetuando aquelas que a nossa colega leu aqui no início, são escolhas nossas. São escolhas nossas. Se a gente parar para refletir, mesmo as dificuldades resultantes das escolhas dessa vida, elas são resultados de escolhas nossas. E aí nós temos que refletir um pouquinho sobre a importância das nossas escolhas.
Porque com as nossas escolhas nós vamos construindo a nossa existência. Seja no curto horizonte de uma encarnação, seja no horizonte vasto disso que nós chamamos de eternidade e que a gente não consegue ainda compreender o que seja. Mas o Espírito afirma que somos nós que escolhemos o gênero das nossas provações. E isso antes de virmos para esse mundo. Ou seja, aquelas que já estão previamente estabelecidas, nós podemos ter certeza que a maioria de nós aqui participou dessas definições. É interessante, lendo a obra de André Luiz, a gente viu uma outra informação que Kardec vai comentar numa questão que está mais à frente, que eu estou omitindo de propósito. No livro Missionários da Luz, André Luiz acompanha um projeto de reencarnação de um espírito que viveu uma disputa de um triângulo amoroso, onde ele foi vítima de assassinato, onde a outra parte foi vítima de um assassinato provocado por ele. Então, André Luiz acompanha e relata para o nosso aprendizado, para a nossa reflexão, a experiência de programar a reencarnação desse espírito como filho do casal a quem ele havia prejudicado. E é muito interessante o diálogo que se estabelece ali entre André Luiz e Alexandre. Em particular, quando André Luiz pergunta, mas escuta, todas as pessoas que reencarnam na Terra recebem esse tipo de tratamento? E Alexandre responde, todas não. Isso acontece com um grande número de pessoas que já estão com a consciência mais desperta. Há uma grande maioria das reencarnações na Terra que se processam de acordo com os automatismos biológicos da condição humana. Ou seja, pela lei de afinidade, mais ou menos regulado pela atração entre pessoas que se querem bem ou que se odeiam, mas aqueles de nós que já temos algum nível de consciência, e eu gosto de brincar, se a gente está aqui no domingo às 18 horas, é porque a gente já tem alguma consciência desperta. Então é bem provável que a maioria de nós que aqui estamos, devemos ter, no mínimo, discutido com alguém se era essa mesma experiência que nós gostaríamos de estar vivendo aqui na Terra. É isso que Kardec está dizendo. E aí ele, inclusive, reforça, ele continua discutindo com o espírito, do fato de pertencer ao espírito, a escolha do gênero de provas que deva sofrer. Seguir-se-á que todas as tribulações que experimentamos na vida, nós as previmos e buscamos. Será que nós previmos tudo mesmo? Bom, que eu ia me casar com Iracilda, quer dizer, eu acho que ela deve ter planejado, sabe? Eu não sei se eu estava com essa lucidez toda, mas ela deve ter dito assim, olha, eu aceito, esse rapaz é complicado, é problemático, mas eu topo, né? Ela deve ter aceito. Mas e os detalhes dessa experiência? Será que foram também planejados? Por exemplo, uma gravidez de solteiro, será que estava planejada? Quem sabe até o insucesso da relação matrimonial estava planejado? E olha o que o Espírito responde. Todas não. Porque não escolhestes e previstes tudo o que vos sucede no mundo, até as mínimas coisas. Escolhestes apenas o gênero das provações. As particularidades correm por conta da posição em que vos achais. São muitas vezes consequências das vossas ações. Então é claro que o insucesso matrimonial não estava no nosso projeto. Mas se eu de repente começar a fazer bobagens e ela perder a paciência comigo, é bem provável que ela chute o balde e fale, olha, deixa para a próxima, porque nessa eu não aguento mais. Estava planejado? O que vocês acham? Estava planejado? Não. Estava planejado se eu não ia ter paciência com meu filho, que reencarnou junto comigo para a gente realinhar algumas relações que nós estabelecemos de maneira inadequada no passado? Estava planejado que eu ia pôr ele para fora de casa, por exemplo? Não. Então, nós temos um plano mestre que norteia a nossa vinda. E como nós nos pautamos dentro dele, é que a gente define por aqui. Sabe o espírito que, escolhendo tal caminho, terá que sustentar lutas de determinada espécie. Sabe, portanto, de que natureza serão as vicissitudes que eles se lhe depararão. Mas ignora se verificará este ou aquele êxito. Olha que interessante. Então nós temos um plano geral e nós vamos ajustando dia a dia através da nossa atitude,
da nossa ação dentro da vida. Então é isso que acontece. Então vale dizer que as dores, inclusive, fomos nós que escolhemos? O que vocês acham? Podemos afirmar que os nossos problemas, as nossas provações, somos nós que escolhemos? E aí nós vamos pegar então o nosso primeiro caso. Esse primeiro caso é desse rapaz que acho que muitos conheceram, Jerônimo Mendonça, que recebeu o carinhoso apelido de o gigante deitado. E era gigante deitado porque realmente, e aí esse apelido ele pegou, né? Essa maneira de chamá-lo se tornou referência, porque aos 17 anos ele começou a ter uma doença degenerativa dos músculos, e aos 21 ele já estava de cadeira de rodas, e aos 24 estava tetraplégico numa cama totalmente imobilizado. Aos 27, inclusive, cego. Imagina um de nós, de repente, não consegue mover um dedo, não consegue mexer uma perna, não consegue fazer mais nada por nossa própria conta, precisamos dos outros até para colocar comida e água na nossa boca, e a gente diz, e agora, o que é que eu vou fazer da minha vida? Não é possível? Qualquer um de nós está sujeito. E agora, o que é que eu vou fazer da minha vida? Jerônimo Mendonça deve ter se feito essa pergunta. Como ele já era espírita, a primeira explicação que ele deu a si mesmo, isso deve ser alguma coisa necessária por conta de alguma experiência que eu preciso viver. E a segunda, então, afirmação que ele se fez, e eu preciso aproveitar essa vida bem apesar disso. E aí ele, então, começa a caminhar ao longo dessa vida. Primeiro, ele tinha que conviver com a amiga dor. E aí, no caso dele, não era apenas a dor de se ver privado de movimentos. Era, inclusive, a dor física, porque ele sofria dores terríveis no peito, e o que lhe dava alívio de vez em quando era colocar esse saco. Isso não é um cobertorzinho dobrado, isso é um saco de areia pesando em torno de 30 quilos, que quando colocado sobre o peito, lhe aliviava as dores que ele comumente sentia. Foi a maneira que ele achou, que encontraram junto com ele, de suportar as dores terríveis que ele sofria no peito. Pois bem, Jerônimo Mendonça, nessa condição, com essa disponibilidade na vida, ele resolve que ele vai fazer a única coisa que ele se percebe capaz de fazer, que é reconfortar as pessoas que sofrem no mundo. E aí ele combina com os amigos de levarem-no até orfanatos, onde ele pudesse cantar para crianças, em especial abrigos de idosos, porque ele sabe que os idosos muitas vezes ficam em situação de abandono. E ele ia cantar, ele era fã do Roberto Carlos, e gostava de cantar Roberto Carlos para quem gostava de Roberto Carlos, e cantava para os velhinhos. E com isso ele descobre que poderia também fazer comentários evangélicos nas casas espíritas. E se descobre um excelente palestrante e passa a rodar Brasil inteiro fazendo palestras, claro, levado pela gentileza de amigos que se dispõem a fazer isso então. Então nós vamos ter em Jerônimo Mendonça um grande palestrante dos anos 70, que eu tive a oportunidade e a honra de assistir uma palestra dele aqui nesse mesmo auditório, há uns 30 anos atrás. Para minha surpresa, vendo aquele homem deitado numa cama e fazendo uma palestra para todos nós. Opa, fiz uma pequena bobagem aqui. Eu recortei um pedacinho de uma palestra dele, só para a gente ter a curiosidade. Vamos prestar atenção no que ele está dizendo. A gravação está um pouco precária, porque é dos anos 70, quando não existiam recursos, e Humberto já de prontidão está ali, vai aumentar o som para nós um pouquinho nesse momento, para a gente ouvir o que ele está dizendo na palestra dele. Vamos prestar atenção para a gente ver o que ele está dizendo. Vamos ver se a gente consegue acompanhar com ele esse raciocínio. Fortalecendo os nossos caracteres na prática do bem, sem esmorecimento, sem desânimo, sem desalento, compreendendo de onde viemos o que estamos fazendo, porque sofremos, o que é a dor, o que é a vida,
e encontramos na doutrina espírita a resposta consoladora que nos alimenta o espírito da sua fome de saber e nos dá a coragem imprescindível para sobrepujarmos as vicissitudes do caminho, para chegarmos amanhã vitoriosos ao mundo das causas, que é o mundo dos espíritos. Por quê? Por que chegarmos amanhã vitoriosos ao mundo das causas, que é o mundo dos espíritos? Nós não sabemos o que nós vivemos no passado. Nós não sabemos. Graças a Deus, nós estamos com a nossa mente tolhida pelo esquecimento. Nós ganhamos da bondade divina um HD zeradinho para a gente voltar para esse mundo, um corpo novinho em folha, dentro do qual nós podemos esquecer as atrocidades que nós já cometemos. Ainda hoje, nós estamos passando um momentozinho também assim de aprendizado em família, e ainda hoje eu chamava a atenção da minha irmã para alguns detalhes. Ela muito preocupada com o sofrimento da minha mãe nesse momento que nós estamos atravessando, e ela falava, minha mãe não merece isso. Minha mãe sempre foi uma pessoa bondosa. As portas da nossa casa sempre ficaram abertas para as pessoas que sofrem. Por que isso com nossa mãe? E aí a gente tinha que, então, buscar resgatar o entendimento espírita para nos ajudar a enfrentar os nossos próprios problemas. Porque é muito fácil quando a gente receita para os outros. Na hora que a gente tem que aplicar para nós mesmos, às vezes, a gente encontra dificuldade. Então eu tive de alertar minha irmã, escuta, nós não sabemos de que passado nós viemos. Nós não temos a mínima noção. Nós estamos vendo, enquanto sociedade, de uma história de barbárie. Concordam? Nossa espécie humana aqui na Terra, Homo sapiens sapiens, como nós nos entendemos hoje, nós temos 200 mil anos apenas. Isso numa perspectiva de eternidade, de evolução, segundo o conceito de Charles Darwin, isso não é nada. Isso não é nada. Nós, enquanto humanidade que registra a própria história, que tem alguma anotação para que a gente possa se basear para entender o que aconteceu algum dia, nós temos menos de 10 mil anos. Até 150 anos atrás, a gente andava armado nas ruas. Duelo era uma prática aceita. E segundo um amigo meu sonhou comigo certa vez, um sonho nosso em grupo, ele contava que nós éramos um exército de mercenários e ele nos via executando prisioneiros de guerra. Aí eu brinquei com minha mãe e disse assim, olha, vai que nossa mãe era chefe. Vai que nossa mãe era chefe. Esses dias eu tive um déjà vu assim, muito interessante, vou fazer uma partezinha até para comentar isso. Ali na sala nossa, de madrugada, minha mãe não conseguindo dormir por conta da respiração difícil, e sentada na mesa ali, eu também ali do lado e acompanhando, desculpem, porque emociona um pouquinho. E aí, naquele momento, olhando assim para minha mãe, foi como se voltasse no tempo. Eu até falei isso para minha irmã, falei como se a gente voltasse 1500 anos atrás. E de repente eu via eu e minha mãe observando alguém a quem a gente tinha feito aquele mesmo mal. Era como se nós estivéssemos ali vivendo a experiência que um dia nós infligimos a outros. Naquela hora me deu aquela sensação assim, e eu pensei, olha, está tudo caminhando de acordo com a bondade divina. Não temos dúvida que está tudo sob controle da misericórdia divina, e nós estamos vivendo a experiência mais adequada para o nosso aprendizado enquanto espíritos imortais que nós somos. Com toda certeza, em algum momento, a gente agiu de maneira tal que nós precisamos dessa experiência hoje para a gente enriquecer a nossa personalidade. Onde a gente às vezes vê injustiça divina, nós precisamos repensar e ver misericórdia divina estendendo a bênção da nossa educação. Nós temos que aprender a corrigir o nosso olhar, para que a gente não reclame, para que a gente enfrente as dificuldades de cabeça erguida. E aí nós vamos, Kardec nos ajuda um pouquinho. Olha o que ele diz. O espírito às vezes escolhe uma prova muito rude e, consequentemente, uma angustiada existência, como a de Jerônimo Mendonça, na esperança de alcançar depressa um estado melhor. Assim como o doente escolhe muitas vezes
o remédio mais desagradável para se curar rapidamente. A prova que às vezes nós achamos difícil hoje, quem sabe não foi aquela que a espiritualidade nos aconselhou, olha, fica pelo menos essa, mas vamos tirar um pouco, porque senão você não dá conta? Quem sabe? Porque do lado de lá a gente se vê super-homem, a gente acha que a gente dá conta de tudo, quer resolver tudo de uma vez. E às vezes a gente pede provas que a espiritualidade, com muita generosidade, diz, fala assim, não, Elias, você não está com essa bola toda não, meu amigo, devagar. Pega menos, pega só um pouco. Igual o Jerônimo Mendonça, não, vamos só com uma dorzinha, uma doençazinha de coração, só uma ginazinha de leve para você aprendendo pouco a pouco, é melhor. E às vezes aqui a gente ainda quer reclamar. Hein? Daí o se submeterem voluntariamente a todas as vicissitudes da vida corpórea, solicitando aquelas provas que possam fazer que a gente alcance essa condição mais rapidamente. Essa condição de harmonia interior. Os nossos amigos na Índia, eles têm um conceito que é muito interessante, e eu acho que cabe aqui uma reflexão em torno dele, que é o conceito de samsara. As religiões indianas, elas consideram a vida como ciclos, né? E a vida em si como uma grande roda da vida, um grande ciclo, do qual nós não nos libertamos enquanto não resolvemos todos os nossos karmas. Os karmas, no conceito indiano, são as decorrências das nossas próprias ações que muitas vezes nos prendem nesse círculo de samsara. E é muito interessante o conceito que eles têm, que nesse entendimento, nós nos libertamos do círculo de samsara quando nós resgatamos todos os nossos karmas. Ou seja, tem uma semelhança muito grande com a doutrina espírita. A gente vai ver que a gente se liberta da obrigatoriedade desse ciclo reencarnatório quando a gente consegue resolver, na expressão do Alberto Almeida, que eu gosto muito da expressão dele, todas as nossas encrencas espirituais, e estar de paz com a vida, em paz com todos, sem a obrigação novamente de reencarnar em processos expiatórios. Kardec continua, não há, pois, motivo de espanto no fato de um espírito não preferir uma existência mais suave. Não lhe é possível, no estado de imperfeição em que se encontra, gozar de uma vida isenta de amarguras. Ele o percebe e, precisamente para chegar a fruí-la, é que trata de melhorar-se. Então, todos nós, com as nossas dificuldades, lutas, provações, estamos exatamente tentando construir um futuro melhor para nós enquanto espíritos imortais que somos. E essas experiências, que muitas vezes representam dor para nós hoje, que muitas vezes arrancam lágrimas da gente, sim, elas são a lição mais adequada. Como diz Emmanuel, nós estamos na situação mais adequada, com as pessoas exatas, na circunstância mais sob justa medida, para o aprendizado de que nós necessitamos nesse momento. Não temos dúvida quanto a isso. Então, ao invés de lamentar as nossas provações, nós temos é que agradecer. Até porque tem muita gente que abraçou provas maiores. Esse caso, o outro caso que eu elegi para hoje, é muito interessante, é de um colega nosso, que eu não vou nem falar o nome, porque muita gente aqui conheceu, né? E talvez até alguns o reconheçam no caso. O casal vivia feliz entre os trabalhos do lar e as alegrias dos filhos, até o dia em que ela começou a beber. O vício foi se consolidando, esse vício danadinho dessa droga, que é a droga que mais causa sofrimento no mundo, a droga chamada álcool, e que talvez por ser lícita, é a qual nós estamos mais vulneráveis, né? Então essa droguinha abençoada foi se consolidando, e quando os filhos estavam na adolescência, ela já estava em estado de absoluta dependência química. Dos 3 filhos, uma lhe seguiu o caminho. O neto, filho dessa mesma filha, veio em seguida. Hoje, ele cuida da esposa doente do álcool e de uma filha e um neto dependente do crack. A minha esposa me corrigiu. Ela falou, meu bem, por que você não atualiza o caso? É porque eu acho muito claro dessa maneira, porque o caso já evoluiu depois disso. A esposa faleceu vítima de uma overdose alcoólica. Ele já perdeu tudo que ele conseguiu organizar nos 40 anos de vida profissional dele, tirando o neto da prisão.
Então, um dia eu perguntei para ele, mas escuta, você não consegue se situar, né, diferente nessa situação? E foi ele quem me ajudou a entender isso. Ele usou essa expressão do André Luiz. O devedor é escravo do compromisso assumido. Ele falava, Elias, essa situação, com certeza fui eu quem armei. Eu devo ter causado muito sofrimento a esse grupo de espíritos que estão reencarnados comigo. E eu assumi a responsabilidade de oferecer algum apoio e algum amparo nessa vida. Ele tentou se separar da esposa uma vez. E era muito interessante. Ele, tendo se separado dela, ele saía na rua à procura dela, porque ela saía para beber e perdia o rumo de casa e sumia. Então, separado dela, ele continuava procurando-a na rua. Achava ela nas beiras de sarjetas, jogada em algum canto, pegava, levava para casa dela, dava um banho, cuidava. Aí um belo dia ele falou assim, sabe de uma coisa? Já que eu continuo cuidando dela do mesmo jeito, eu vou continuar morando junto com ela, que fica mais fácil para mim. E desistiu da separação. Então olha que coisa interessante. Hein? É preciso quebrar as algemas que nós fundimos para nós mesmos. E nós estamos em situações que são adequadas a corrigir desacertos que nós cometemos lá atrás. Há quantos anos? 200? 500? André Luiz relata em Ação e Reação um caso de espíritos que corrigiam agora um equívoco do ano 1429, quando eles eram membros do exército de Joana d'Arc, e que executaram prisioneiros de guerra jogando essas pessoas de um penhasco. Eu pensei, olha, parece com a minha história do sonho do meu amigo, né? Quem sabe era nesse time que eu jogava. Né? Então, ele conta de eles resgatando agora crimes cometidos em 1429. Então a gente não conhece o nosso passado. Nós não conhecemos o nosso passado. Então nós temos que entender, quando Jesus diz, bem-aventurados os que choram, porque serão consolados, é porque ele nos vê como espíritos imortais e sabe que as nossas lágrimas, as nossas provações, as nossas dores de hoje são o aprendizado mais adequado para a correção do nosso passado, para que a gente possa estar consolado amanhã, para que a gente possa estar melhor do que nós estamos agora, no amanhã que é muito breve, não nos iludamos. Essa vida passa assim fugazmente. Ela é muito rápida. Quando a gente vê a menina que ficava feliz dos 18, já está nos 28, nos 36, de repente ela está preocupada com as rugas dos 50, e a hora que vê a vida passou. É tudo muito rápido. E a gente tem que ter essa esperança e essa tranquilidade. E para encerrar um outro caso que acho que muita gente viu. Esse caso rodou aí na internet e acho que muitos conhecem, né? Mas a gente não perde por ver novamente sob um novo olhar. Eu encurtei ele um pouquinho, pede para ela baixar o som um pouquinho. Porque o vídeo está com um som muito alto, para ela regular logo em seguida. Então, quem já viu, vamos tentar ver com outro olhar. Esse garoto já nasceu cego. Quando esse vídeo foi feito, ele estava com 4 anos de idade. A mãe e a avó se desdobrando para ajudá-lo a se situar nessa nova encarnação, já com tantos desafios desde bebê. Então, vamos ver o vídeo e a gente vai refletir sobre ele um pouquinho logo em seguida. Vamos acompanhar. Ô Miguel, onde você vai? Vai na vovó Luz? Vai lá fazer o quê? Hã? Estamos sem som? Ah, tá. Então vai lá então. Pois é. Ô Miguel, onde você vai? Vai lá fazer luz? Vai lá fazer o quê? Hã? Ah, tá. Então vai lá então. Pois a mãe vai lá te buscar. Briga com a Esté, viu? Não, você é guerreiro. Aproveita e pede a vovó lá a panela. Fala, a mamãe tá pedindo a panela. Observem que foi tudo muito bem planejado
pela mãe junto com a avó, que moram próximas uma da outra. Mamãe! Ai, um bicho. Ai, um bicho, velho. O bicho. Ai, o bicho. Vem cá, minha luz! Ajuda a avó. Eu vi o bicho. É? Vem aqui pra mamãe te dar uma melancia. Não. Vira mais pra cá. Sobe a escada, fica bem perto. Você sabia que esse Edinho tá dormindo? Sobe, igual o homem. Você é guerreiro. Aqui não tem barro, não? Hã? Aqui não tem barro, não? Tem não? Aqui, ó. Tem barro não, aqui é a escada. Aqui é os barros. Ninguém, segura do lado aí, tá? Tá. Ninguém tirou. É porque na escada não tem barro. Oi. Sozinho com Jesus. Direitinho sozinho. É interessante que Dá pra ver? um aprendizado na experiência da Vou pobreza. pegar pra ver. Tá. Tá. Você vai levar pra mamãe? Cuidado, você tá de costas. Desce direito. Tá. Você vai fechar a porta? Vai ficar aqui na minha casa? Vai levar pra sua mãe? Não fecha não. Devagar, né, bebê? Segura. Segura no murinho. É, devagar. Olha o legal aí. Isso. Vai devagar. Segura a panela. Hã? Tem não. Tem não. Pode ir segurando no murinho. Vai, direitinho. Não, isso é tudo vindo. Coloquei. Desce devagar. Ó, olha cá. Segura. Jesus. Segura. Perdão pelo Wi-Fi que não está dando conta da transmissão. Mamãe! 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 Oi! Cheguei! Você foi lá em cima, chegou com a mãe a vasilha? Que a mãe pediu pra sozinho? Meu Deus do céu! Ah, obrigada, amor! Traz pra mãe e coloca aqui na cozinha, em cima da mesa. A minha vontade é dele! Coloca em cima da mesa, tá? Dessa mesa? É, da mesa da cozinha. É verdade! Como é? Que tal? Se atentarmos nos deveres que nos são impostos e nas consolações e compensações que por outro lado recebemos, havemos de reconhecer que as bênçãos são muito mais numerosas do que as dores. Eu fico olhando para essa mãe, para essa avó, ensinando essa criança e fico me perguntando assim, como nós temos que aprender com esses espíritos que estão em luta aqui na Terra? Nós temos muito que aprender. Até para a gente não reclamar muito das nossas dificuldades. Para a gente perceber que há lutas muito maiores do que as nossas muitas vezes.
Eu brinco eventualmente com minha mulher ali, eu falo assim, olha, eu quero aprender com Paulo César, um colega que nós temos na nossa casa espírita que é cego. Ficou cego aos 26 anos e que agora, aos 40, ele está conseguindo novamente colocar a vida dele em ordem e voltou a estudar. Se matriculou no preparatório para o vestibular da Universidade Federal de Goiás e atravessa Goiânia, do Jardins do Cerrado, lá perto de Trindade, atravessa todos os dias a cidade de ônibus, sozinho, como diz ele, bengalando a cidade, né? E vai até o campus, estuda, sai de lá 10 da noite e volta para casa todos os dias. E ele decidiu, eu quero fazer psicologia, porque acho que fazendo psicologia eu vou poder ajudar as pessoas. A gente tem que tirar chapéu para essas almas grandiosas. Então nós temos que entender que há formas diferentes de a gente encarar os problemas da vida. E quando a gente sabe que são dificuldades que nós mesmos escolhemos, que são dificuldades que são lições, que são instrumentos de aprendizado para o nosso autoburilamento, fica mais fácil. E aí a gente absorve esse ensinamento desse espírito amigo que diz assim, olha, o fardo parece menos pesado quando se olha para o alto do que quando se curva para a terra à fronte. Nós é quem decidimos o tamanho do nosso problema. Somos nós quem decide. Somos nós quem definimos que importância que os nossos problemas terão na nossa existência. Se nós ficarmos com pena excessiva de nós mesmos, pode ser que os problemas sejam insuperáveis e a gente faça a bobagem de cometer um suicídio. Se nós aprendermos a reconhecer que nós estamos num mundo de aprendizado e que as dificuldades da vida são lições, de repente nós podemos, como essa família, tirar de letra a cegueira. Ou como Jerônimo Mendonça, fazer da dificuldade da enfermidade o apoio em cima do qual eu me firmo para um salto mais elevado. Então, somos nós quem decidimos que importância que os problemas terão na nossa existência. Somos nós que damos essa medida. E nós temos de aprender, então, a sermos generosos conosco mesmos. E reconhecer que qualquer que seja o problema, ele ainda é um acréscimo da misericórdia divina em nosso benefício enquanto espíritos imortais. E que se nós aprendemos a olhar mais para cima e menos para baixo, com certeza nós sairemos vitoriosos dessas provações. Emmanuel tem uma expressão parecida com essa, com a qual eu encerro. Ele diz assim, olha, se nós caminharmos olhando para o chão, nós só veremos calhaus e pedras. Mas se nós aprendermos a erguer os nossos olhos, nós podemos desfrutar do brilho das estrelas. Deus nos abençoe.